Saudações, pessoal. Hoje vamos tratar de um assunto aqui, né, que muita gente está já meio confuso nas redes sociais referente a Satã, referente a Lúcifer. Já alguns aí bem populares dizem que Lúcifer não existe, que Satã não existe. Outros dizem que Lúcifer é uma egrégora e assim vai. Aí o que acontece? Muitos que seguem, muitos que querem conhecer, querem adentrar dentro desta força, né, dessa crença, não sabe o que é o certo, o que é o errado, tá? Então vamos lá desmistificar um pouquinho esse lado aí. Lúcifer existe? Sim, Lúcifer existe sim, tá? Vamos começar, né, com os desencontros que está vendo nas redes sociais referente a passagens bíblicas que quebra o ser ou o Deus Lúcifer, tá? Não, Lúcifer não existe, Lúcifer ele é só um título dado e que agora, além do título, que dizem que é um título, né? Dizendo que é um título e que agora está sendo muito mostrado aí na rede social sobre uma passagem bíblica da Torá, tá? Que confunde o ser, né, Lúcifer, o Deus Lúcifer, com uma passagem bíblica referida a um rei da Babilônia chamado Nabucodonosor, tá? E o que acontece? No Isaías, tem lá uma passagem na Bíblia, tá, que fala lá do Isaías, que é a seguinte, ele lá diz assim, né, uma passagem bíblica de Isaías 14:12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que habitavas as nações. Tá? Então é assim. O que acontece nesse trecho, nessa passagem, é que ele estava referindo a esse Nabucodonosor. Que ele era lá, a Babilônia era uma cidade, né? Muito rica, mas que era cheia de orgias também. E então muitas coisas distorceram nesse local, né, sobre esse rei Nabucodonosor. Que houve nisso aí? Tem coisas ali dessas passagens que eles não estão dizendo também, tá? Esse rei da Babilônia, esse Nabucodonosor, eles cultuavam, a Babilônia cultuava um deus que se chamava Marduk, tá? Ele era o deus protetor desta cidade, tá? Desse local, da Babilônia, né? Então o que houve? Com o passar dos tempos, Nabucodonosor começou a desrespeitar os cultos a Marduk. E aí o que houve? Aqui está. O deus, tá, o tutelar da Babilônia, pretendia punir o rei pelo seu desrespeito aos cultos. Começou a desrespeitar os cultos de Marduk. Para tal, Marduk ordena ao rei Ciro, que era o rei dos persas, a invadir a cidade e acabar com tudo. Foi aí que Nabucodonosor caiu. E aí surgiu aquela frase lá que eu acabei de dizer para vocês. Ó, tu que dizias do seu coração e que habitava as nações. Então, no Isaías, a passagem referida a esse Nabucodonosor, e que ali colocaram como se fosse Lúcifer, Satanás. Não tem nada a ver com Lúcifer, não tem nada a ver com Satanás, isso aí. Tá, Ed, mas e aí? Eu quero saber sobre Lúcifer. Nessa então quer dizer que Lúcifer era um Nabucodonosor? Na passagem bíblica ele foi referido porque ele é chamado de estrela do amanhã, né? Não tem nada a ver com esse louco aí, tá? Lúcifer, ele é um deus da antiga Roma, dos italianos, tá? Na Roma antiga, o nome dele era Dianus Lucifero. Tá? Dianus Lucifero, ele era o deus das bruxas, também confundido com o deus Pan, que era aquele fauno, né?
Mas não, esse Deus Dianos Lucifero, ele foi titulado como o estrela do amanhã, Lúcifer, o portador da luz, tá? Então isso quer dizer que sim, existe sim um Deus, existe sim uma divindade com título, tá? O nome de Lúcifer, tá? Dianos Lúcifer foi um importante símbolo da mitologia estrega e a mais tarde relacionada à figura de Satanás com o nome de Lúcifer. Então sim, gente, tá? Para quem aí fala assim, e aí, com quem eu vou saudar? Quem que eu vou glorificar nesta vertente, gente? Existe ou não? Existe, tá? O nome deste Lúcifer é hoje chamado Lúcifer porque, na verdade, quem colocou esse nome, né, como o opositor, o Satanás, né, o demônio, foram os cristãos, tá? Foram os cristãos. O cristianismo que ele demonizou este nome como algo perverso. Mas não, é porque eram deuses pagãos, né? Todos os deuses pagãos, na verdade, para os cristãos, são demônios, tá? Então todos eles são demônios. Mas não é assim, tá? Lógico que alguém tem que sair de um bom samaritano, a ovelhinha desgarrada, né? E foram os cristãos, mas não. Então, pessoal, assim, vocês têm que entender uma coisa, tá? Vocês têm que ir no que vocês acreditam. Hoje tem muita gente, né, decorando, estudando passagens bíblicas, livros religiosos, para dar aulas no YouTube, para dar aulas nas redes sociais, tá? Mas diante disso, confundem muito a cabeça também das pessoas no que elas acreditam ou no que eles acham que é verdade para eles, através de livros, através de contos. Mas é assim, gente, da mesma forma, tá? Da mesma forma em que nós, povos de Lúcifer ou de Satã, nós desmentimos, tá, a Bíblia, da mesma forma não se pode ter a certeza de que o que eles estão dizendo é de fato verdade. Tudo que é escrito pelo homem, tudo que é feito pelo ser humano, tem que haver uma desconfiança, mesmo que essas pessoas ou qualquer um que seja procure lá no mais fundo dos baús a história, porque as verdadeiras histórias, pessoal, os verdadeiros pergaminhos, os contos reais deste mundo foram destruídos pelo cristianismo. Muita coisa foi queimada, muita coisa foi destruída. Então o que restou foram coisas baseadas, foram coisas assim que, né, deixa isso aí que não vai influenciar muita coisa. O que é de judeu, quanto de judeu é coisa de judeu, o que é coisa de cristão é coisa de cristão. Mas são religiões que tem gente aí colocando o Torá no meio de satanismo que glorifica a Deus, Deus do cristão. Então confundem muito a cabeça das pessoas que querem a verdade sobre o luciferianismo. Então a verdade é essa: existe sim um Deus da antiga Roma, Deus das bruxas italianas e dos bruxos também, que se chamava, ou que se chama, que ainda elas cultuam, tem muito deles, povos italianos de Roma ainda, que cultuam Dianos Lucifero e que hoje chamam até mesmo de Lúcifer, porque ele foi titulado pelos cristãos como Lúcifer, o demônio, como Satanás, porque ele é um Deus diferente das vertentes cristãs. Tá ok, pessoal? Então continuem com os seus cultos a Lúcifer, tá? Continuem glorificando a Lúcifer como um ser, porque ele é um ser, ele é uma divindade, sim, tá? Não vem, esquece esse negócio, que ele foi distorcido porque houve uma passagem, esquecem Bíblia. Vocês têm que ver a
as histórias de deuses antigos. Tem vários vídeos meus que eu falo sobre isso, gente. Tem vários vídeos meus que eu falo sobre isso. Diferentes povos, tá, colocavam um nome, até mesmo de, pode ser o mesmo deus de anos, Loki, Set e outros deuses que eram os deuses, como se diz, os marginais, né, os opositores dos outros deuses. Então, cara, é Lúcifer, tá? São os deuses da luz, são os deuses que fazem com que a mente do ser humano se desperte para a realidade, e não para a cegueira de que você tem que ser dominado, por um Deus, igual os cristãos fazem. Esses deuses não. Esses deuses, assim como Nabucodonosor foi punido pelo Deus dele, Marduk, porque ele começou a profanar os cultos que ele fazia para ele. Ele começou a desrespeitar os cultos. E é o que acontece muito hoje também. Pessoas que desrespeitam as religiões, principalmente as pagãs, elas estão sofrendo suas punições, sejam elas quais forem, mas elas sofrem suas punições porque esses deuses e entidades que seguem a esses deuses, entidades, estou falando de divindades, entidades que seguem as vibrações desses deuses, elas punem, elas estão fazendo acontecer também. Elas não são boazinhas, não. Se vocês acham que elas são boazinhas, elas não são boazinhas. Elas são boazinhas aquelas que respeitam elas. Aí sim, elas te protegem, elas fazem com que a sua vida seja grande e faz com que você tire esses véus ridículos que muita gente tem aí, achando que tudo é um milagre. Que milagre não existe. Então, tá aqui, tá? Cultuem, façam aquelas pessoas que estão já na caminhada, que estão estudando e que deve estar aí falando, porra, mas o que está acontecendo? Um lá abre a Torá e fala que Lúcifer não sei que foi uma passagem, o outro lá fala que Lúcifer é uma egrégora, o outro lá fala... Mas tem vários vídeos, tá? Inclusive eu vou citar aqui o nome desse cara, porque já faz muito tempo que eu também já vi os vídeos dele e ele falou, e o que ele falou é verdade. Vamos lá, Jorge de Lúcifer, tá? Tem vídeos dele antigos que ele fala de Lúcifer e ele fala sobre Dianos Lucifero. Esse também tá certo. E tem outros aí também que fala sobre Dianos Lucifero, tá? O antigo deus italiano, deus das bruxas daquela época, em que elas faziam seus rituais na mata, não que nem hoje que nós temos nosso salãozinho, nosso espacinho, era na mata, escondido de muitas pessoas, que elas faziam as adorações a Dianos Lucifero, porque elas também praticavam a magia. Então ele é Lúcifer. Esse é Lúcifer. Não é anjo caído, não existe anjo caído que com o nome que vem de Samael, que era o anjo lá do Senhor, que Deus mandou para o inferno. Não. Vários debates já foram feitos. Nenhum Deus, tá? Que nem os judeus lá acreditam falam na Torá que só existe o Deus Criador, não acreditam em Jesus, mas que tem um Criador. Então nenhum Criador, onisciente, onipotente, onipresente, iria criar ou ter no seu lado alguém ou uma divindade poderosa que pudesse fazer com que a humanidade se destruísse ou fosse a merda, fazer tudo errado. Não, ele não iria fazer isso. O que foi feito é que este mundo não foi criado somente por uma divindade, não foi criado somente por um Deus, que nem os judeus falam ali, ou tem outros que falam. Não, este mundo, não só este mundo como outros, foram criados por vários deuses, várias divindades. Se não fosse assim, esse mundo não seria de apenas um Deus, como foi e como é durante séculos de existência deste mundo.
adorado por outros povos, outros deuses, e que enriqueciam e que traziam prosperidade para esses povos. Assim como os maias, assim como os astecas, assim como a própria Babilônia, com Marduk, assim como os egípcios, assim como os vikings, poderiam ser povos meio que ogros, ou sei lá, que, né, nós evoluímos, mas eram povos abundantemente protegidos, guerreiros poderosos, que tinham ouro, que tinham a prata, que tinham comida, que tinham abundância nas plantações. Eles tinham, por isso dominaram durante anos, centenas de anos aqui neste mundo. Ok? Saudações. Era da Satã, era das Lúcifer, e até o próximo vídeo.